E eu me sinto honrado de estar aqui pregando pela primeira vez na igreja central da terra de um personagem da história da igreja a quem eu admiro muito, que é o patrono dos editores, na verdade. Quem foi? Guilherme? Não, tem que falar direitinho. Stein. Guilherme Stein Jr., né? Eu tive o privilégio de ir lá em Brasília segurar, folhear a Bíblia que foi de Guilherme Stein. Vocês conhecem a história dessa Bíblia? É algo fantástico, né? Ela tinha se extraviado. Estava sendo vendida num sebo, numa banquinha de livros usados no Rio de Janeiro. E aí um pastor adventista foi lá no sebo dar uma olhada nos livros que tinha lá para vender, e ele quase teve um infarto quando pegou uma Bíblia bem usada, bem antiga, lá de 1800 e não sei quanto, com anotações em hebraico, porque você sabe que Guilherme Stein conhecia uns 40 idiomas, era um autodidata tremendo, né? E quando o pastor viu ali a assinatura Guilherme Stein Filho, ele caiu para trás, né? Não é possível. Quais as probabilidades de um pastor adventista que conhece o Guilherme, na história dele, encontrar uma Bíblia num sebo no Rio de Janeiro? Isso é milagre. A palavra é milagre. O pastor comprou a Bíblia e foi levar pessoalmente esse tesouro para Brasília, porque lá está o Dr. Rui Vieira, Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, cuja falecida esposa era descendente da Maria Krahenbiel, portanto ele tem uma ligação com a história, e essa Bíblia hoje está lá no Centro Cultural da Sociedade Criacionista Brasileira, num espaço que tem ali em memória a Guilherme Stein. Linda, quer dizer, mesmo morto, né, a história dele ainda emociona e traz impacto no século 21. Eu tive o privilégio de atualizar meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Vai ser reimpresso, creio que no começo do ano que vem, e eu me emocionei de novo ao visitar a história dos pioneiros, né? E dediquei um capítulo, coisa que na versão anterior não tinha. A história do Guilherme estava meio que diluída entre os demais, mas eu entendi que ele merecia um capítulo, né? Então eu até combinei com o pastor Nastrin, daqui a pouco quero passar ali na fábrica Krahenbiel, tirar uma foto na frente, né? Porque, aliás, é a primeira fábrica de ferragens, se eu não me engano, do Brasil, mas se eu estiver enganado é de São Paulo, sim. Primeira fábrica de ferragens, né? E o Guilherme Stein abriu mão de uma carreira próspera, ele seria o gerente daquela fábrica, junto com a Maria, mas ele queria ser missionário, ele se converteu e foi pregar pelo Brasil, lá no sul, na minha terra, foi diretor da primeira escola missionária de Gaspar Alto, foi diretor da escola de Taquari, Rio Grande do Sul, foi o primeiro editor da CPB, ainda não se chamava CPB, né? Era a Sociedade de Tratados, lá no Rio de Janeiro, em 1900. Ano que vem a CPB comemora 120 anos. Então a história dele é assim, eu considero um pioneiro multifuncional. Foi professor, diretor, editor, tradutor. Primeira tradução do livro Caminho a Cristo é dele, né? Ele se converteu lendo um livro cujo título é Der Grosse Kampf. Não sei se é bem essa pronúncia em alemão, mas você sabe o que quer dizer isso? Der Grosse Kampf, o grande conflito. Ele se converteu lendo esse livro. Então, mas aqui eu nem vou perguntar quantos conhecem, porque eu sei que nessa igreja todo mundo conhece essa história, porque aqui é a terra dele, né? Quando eu pergunto aí para o Brasil afora, muita gente já não sabe mais quem foi Guilherme Stein, quem foi Graf, Huldreich Graf, quem foi Frank Westphal. É triste ver que a nossa igreja está perdendo suas referências históricas, né? Não podemos. E eu espero que vocês leiam o meu novo, digamos que seja, né? Nova edição do livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Minha contribuiçãozinha aí para resgatar essa história que é tão linda. Eu me converti com 19 anos. Comecei a fazer jornalismo lá na Federal de Santa Catarina. 4 anos depois tinha que escolher o TCC. E eu decidi escrever sobre a história da igreja no Brasil. E é o livro que acabou sendo publicado pela CPB. E isso mudou a minha experiência como adventista, conhecer a história da igreja. E eu espero que vocês aqui aproveitem o fato de estarem aqui num local tão especial. Foi no Rio Piracicaba que pela primeira vez um batismo adventista foi feito no Brasil, do Guilherme Stein.
Rio Piracicaba, está aqui, né? O que quer dizer Piracicaba? Colheita de peixes, não é? Colheita de peixes. E não é interessante que ali começou uma colheita de almas para Jesus? Tem tudo a ver. Então, que inveja de vocês, porque Tatuí quer dizer Rio dos Tatus. Rio dos Tatus, aqui é Rio, colheita de peixes, né? É mais bonito, né? Bom, mas o tema de hoje não é esse. Quem sabe ano que vem, quando o livro sair, a gente até pode voltar e falar sobre a história da igreja no Brasil. Mas hoje o assunto é outro. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Tito, uma cartinha aqui de Paulo ao Tito, capítulo 2. Tito 2, verso 11. Eu vou ler aqui 3 versos que dariam um sermão, só esses versos, mas eu só vou usar realmente para dar o tom da mensagem, porque aqui está a grande promessa que nós aguardamos como adventistas do sétimo dia. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, no tempo atual, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Que preciosidade! Como Paulo consegue em 3 versos dizer tanta coisa? Se não, vejamos, a graça de Deus se manifestou a todas as pessoas. Então a graça de Deus ela é abarcante, né? A salvação é oferecida a todos, não tem escolhidos de Deus. Deus não escolheu esse ou aquele para ser salvo. A graça ela abrange todos. Infelizmente nem todos aceitam a graça, porque a escolha do ser humano ela existe, o livre-arbítrio, né? Mas a graça de Deus ela é para todos. A graça de Deus não só salva, ela educa, olha só, educando-nos para que possamos renegar a impiedade, as paixões mundanas, o pecado, resumindo, né? Então a graça, ela também te habilita a ter uma vida santa, justificação e santificação. Além disso, ele diz, para que nós também possamos, por meio da graça, viver neste mundo perdido, neste século, de modo sensato, de modo justo e piedoso. Então nós podemos e devemos ser santos num mundo impuro, no mundo pecaminoso, mundo caído. E enquanto vivemos desse jeito, desse jeitinho aqui, salvos, santificados, de modo sensato e justo, aguardemos a volta de Cristo. Mas ele fala mais, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto, Paulo ainda por cima, dá um jeitinho de afirmar uma verdade tão importante, que Jesus é Deus. Ele é o nosso grande Deus. É Ele que vem, Ele que salvou e vai terminar o trabalho, Ele que salvou na cruz, Ele que ofereceu a graça a todo mundo, vai terminar esse trabalho como? Nos resgatando desse mundo de pecado. Que coisa linda, né? Que texto maravilhoso. Mas como eu disse, né, eu não vou me deter muito mais aqui, que senão dá para a gente ficar aqui uma manhã inteira só analisando o que Paulo escreveu. Coloca para mim, por favor, lá na tela. O tema, eu intitulei o tema de A Beira do Armagedon. Quanto tempo falta para esta promessa maravilhosa se cumprir? Quanto tempo falta para que o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo apareça nas nuvens dos céus? Se eu chegasse aqui marcando alguma data, eu autorizaria o meu colega e o ancião da igreja a me pegarem pelos braços e me tirar do púlpito, porque seria uma heresia. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, então não nos compete marcar datas. E muita gente, e parece que não aprenderam depois do desapontamento, né, de 44, que não é assim. Ellen White disse que não há mais profecia de tempo após esse acontecimento. Então qualquer pregador que vier aqui, não importa o que ele tenha na frente ou depois do nome, se é doutor ou pastor ou o que seja, se vier marcando datas, e eu enfatizo isso porque já tem gente dizendo que ano que vem
o decreto dominical vai ser assinado. Porque haverá uma reunião importante, e vai haver realmente, lá no Vaticano, com o Papa, em maio. Então lá vai ser assinado. Já está errado, porque o decreto não vai ser assinado em Roma. Vai ser assinado onde? Nos Estados Unidos. Já começa por aí. Então o meu propósito aqui não é dizer para vocês quando ele virá, porque eu não tenho essa informação e nem quero tê-la. Eu quero estar pronto todos os dias. Eu quero viver aguardando. Não é o que Paulo diz aqui? Aguardando a vinda. Não aguardando essa ou aquela data, aquele acontecimento. E se eu morro amanhã? Esperando que seja em maio do ano que vem. Nosso preparo é diário. E como que eu devo me preparar diariamente? Leia de novo esse texto, né? Aceite a graça de Cristo. Viva piedosamente cada dia que você tem ainda até o dia da sua morte ou da glorificação. E assim você estará preparado. Seja para a volta de Cristo ou para a sua morte. Tanto faz, né? Essa é a forma de nós encararmos as profecias, né? Agora, a soma de vários eventos que estão acontecendo em nosso tempo nos dá uma ideia do tempo que estamos vivendo, né? Nós podemos, assim como Jesus disse, observem as árvores, as estações, né? E aí você sabe se está chegando o inverno, o verão, você tem uma noção dos tempos, né? Embora você não saiba o dia preciso, a gente pode saber se realmente está próxima ou não a volta de Jesus, sem nos prendermos, naturalmente, a datas. Vou recapitular com vocês aqui, por meio de um gráfico, coisas que vocês já conhecem, mas acho que vale a pena só rapidamente a gente recordar. Veja ali na primeira seta, estamos aqui nesse momento, hoje, né? Em algum momento no futuro, não sabemos quando será, ocorrerá, eu espero que já comece a acontecer isso, e isso pode começar a acontecer em minha vida e na sua vida, né? O reavivamento, o selamento dos salvos, a chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo de uma forma assim muito especial, para que possamos concluir a obra de pregação do Evangelho. O término da obra, a sacudidura. Em algum momento do nosso futuro, não sabemos a que distância estamos, ocorre o decreto dominical, que é para nós adventistas o aviso para abandonarmos as grandes cidades. Ali então, aquela linha de baixo é o tempo de perseguição, né? Então, durante esse tempo, fim do tempo da graça, ninguém sabe quando será, os 4 anjos soltam os 4 ventos, que significam conflitos, guerras, revoluções, né? Então, morar nas cidades realmente vai ser um terror nesse momento. Muito pior do que qualquer outro lugar, né? Ellen White, no livro Ministério para as Cidades, ela fala sobre essa questão, né? Das grandes cidades que tem que ser evangelizadas rapidamente, porque o tempo se escoa. Ele passa rápido, então vocês têm que alcançar Piracicaba o quanto antes, né? Depois do tempo da graça encerrado, começa o tempo de angústia, as 7 pragas caem, o Armagedon, que é a batalha final entre as forças do bem e do mal, também tem o seu desfecho, né? A angústia de Jacó está ali, não tenho tempo de explicar cada detalhe desse, mas enfim, decreto de morte, livramento, que é Daniel 12, por exemplo, quando diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o príncipe do teu povo, quer dizer, na hora de maior provação, de maior luta, em que parece que realmente os ímpios vão destruir o povo de Deus, Jesus se levanta em favor deles, e os defende, e os livra, né? E aí ocorre a volta de Cristo, os salvos são ressuscitados, os salvos vivos são glorificados, 1 Coríntios capítulo 15, né? Eles recebem um corpo glorioso, imortal, agora sim serão imortais, até ali são mortais. Na verdade, sempre seremos mortais porque dependemos de Deus para viver, né? Ele é a fonte de vida. Mas você entende o que Paulo está dizendo, né? Isto que é mortal se revestirá de imortalidade, um novo corpo, né? E começa o milênio, e após o milênio a eternidade. Isso aqui dá uma semana de estudos, esse gráfico, né? Ou mais. Mas você conhece o assunto, eu só estou apenas recordando para a gente prosseguir aqui. Será que esse tipo de tema, eu sei que o pastor Nassini gosta também de temas escatológicos, né? Eu também sempre gostei disso, e acho que não tem como um adventista não gostar disso, né? Porque nossos olhos, a nossa igreja nasceu dessa gana por conhecer as profecias. Não pode perder isso, né? Agora, por que nós amamos as profecias? Porque elas apontam para aquele que nós amamos, que é Jesus. Então, não me importa, na verdade, decreto dominical, não me importa esses detalhes, né? O que me importa é saber que isso está próximo e que eu logo verei Jesus. O centro da nossa atenção é Jesus. O importante é aquele para quem as profecias apontam.
e não as profecias em si, porque se pensar bem, Satanás sabe mais do que a gente sobre profecias. Ele acompanha tudo. Mas isso é salvífico para ele? Isso importa na salvação? Não, ele está perdido. Então não adianta só saber de memória as profecias, as datas, os diagramas, né? E estar longe de Cristo. Isso tudo tem que canalizar a nossa atenção, o nosso coração, o nosso desejo, tudo para Jesus. Ele é o foco, sempre. E eu não acho que seja alarmismo esse tipo de mensagem. Porque o que seria alarmismo? Acabei de dar o exemplo. O decreto dominical vai ser assinado em maio do ano que vem. Isso é alarmismo. Isso é a falsa trombeta sendo tocada, né? Não é a mensagem que Deus nos deu. Isso cria um alarme, cria uma falsa empolgação. Aí quando passa a data, todo mundo desanima e pensa assim: mais uma falsa profecia. 1000 passará, 2000 não passará. Passou. E aquele povo que pregou essa mensagem agora está como? Com a cara no chão, né? Isso não está na Bíblia. Deus nunca nos deu essa mensagem, né? 2015 vai acontecer. Passou. Não aprenderam. Não aprenderam ainda, né? Alarmismo é esse tipo de mensagem. Agora, Noé foi alarmista? O que vocês acham? Vai chover sobre a terra 40 dias. Mas Noé, nunca choveu. Como assim vai chover e inundar a terra? Você está fazendo um barco em terra seca? Ele foi alarmista? Não, ele pregou a verdade presente. Aquilo que Deus lhe entregou. Será que os anjos de Atos 1, verso 10, varões galileus, esse mesmo Senhor voltará nas nuvens, foram alarmistas? Claro que não. Eles estavam profetizando uma verdade. Será que Guilherme Miller e os pioneiros adventistas, os milleritas também, né, foram alarmistas? Não. Eles pregaram a mensagem presente para o tempo deles, né? Guilherme, um batista, um pregador batista, e posteriormente os adventistas, como John Andrews, Ellen, Tiago White, Loughborough e outros. Eles pregaram sobre a volta de Jesus, eles viveram pregando essa mensagem. Foram alarmistas? Não, foram bíblicos. Foram pessoas que amaram Jesus e queriam muito que ele voltasse no tempo deles, mas já dormem em Cristo e inconscientemente aguardam na sepultura. Portanto, esse tipo de mensagem não é alarmista. Na verdade, nós encontramos respaldo. Eu vou citar só um texto aqui de Ellen White. Respaldo para esse tipo de pregação. Porque ela diz assim, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 20. Devemos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizer alguma coisa a seu respeito? Que valor terão então nossas palavras? Claro, de que adianta você esperar tudo se cumprir para depois falar disso? Haverá aí uma mensagem de advertência? Não, porque já aconteceu. Então, profecias nos foram dadas justamente para antecipar os acontecimentos, para que a gente saiba onde está pisando, né? Porque sem profecia o povo se corrompe, diz Crônicas, né? Então é uma lâmpada, é uma lanterna num caminho escuro. E como é bom a gente ter esse spoiler. Você sabia que nós temos um grande spoiler? No fim, o Cordeiro vence. Acabou. Desculpa, estraguei a história para vocês, né? Porque agora está difícil, tem luta, tem perseguição e tal, e a gente não sabe para onde vai. Não, mas o grande spoiler é o seguinte, olha, não se preocupe, no fim vai dar certo. No fim Jesus vai vencer. No fim Satanás é derrotado. Estraguei o filme? Não tem problema, mas isso é profecia. Não tema, ó pequenino rebanho de Jacó. Não tema, igreja adventista, meu povo, não tema, cristão sincero de coração, porque no fim a vitória é certa. Amém? Então, nós temos o conselho inspirado de manter esse assunto diante do povo de Deus. Pregar mais sobre a volta de Jesus, pensar mais no céu. Estamos olhando demais aqui para a terra só, pensando muito nas coisas desse mundo. Pense o suficiente para viver, mas coloque seu coração lá naquele tesouro que a traça não destrói, que a ferrugem não corrói, né? Pense mais no céu, porque é para lá que você vai. O inventor dos foguetes que levaram o homem à lua, o Wernher von Braun, tem uma frase que eu acho genial. Ele diz assim: pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Viu só? Pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Se você quer ir para o céu, você pertence ao céu. Então você vai entender que você está aqui só de acampamento. Você está aqui só de passagem. É um acampamentão na terra. Não é o nosso lar, não é para sempre. Então tudo que a gente faz aqui é provisório, exceto a edificação
do caráter. Isso é para sempre. Então as leituras que você faz, as experiências em família que você tem, isso você vai carregar para o céu. As boas recordações, isso você vai carregar para o céu. Tudo mais é transitório. Então invista no que é eterno. Eu assisti um tempo atrás, recentemente na verdade, essa série aí na Netflix. Netflix, 99% não presta. De vez em quando tem um documentário ou outro que dá para aproveitar alguma coisa. E essa série documentário, ela me chamou a atenção. The Family, a democracia ameaçada. Por que me chamou a atenção? Porque essa série, essa minissérie é baseada em 2 livros de um jornalista americano que mergulhou nos bastidores da política norte-americana e percebeu que há grupos religiosos organizados ali que usam a Bíblia, basicamente o Novo Testamento, Cristo, o nome de Jesus, para fazer política. É uma nova reaproximação entre o Estado e a igreja. Todos os anos, a partir da década de 70, eu acho, acontece lá em Washington, café da manhã religioso. Eles fazem culto. O presidente está lá, deputados, senadores, líderes mundiais vão para lá e participam desse breakfast aí com Deus. É impressionante isso, né? A gente perceber como a religião tem um papel fortíssimo ali na cultura norte-americana, da segunda besta de Apocalipse 13. Esse livro aí também, eu estou lendo, muito interessante, não é de autor cristão. Olha que interessante. O que ele diz ali é que as coisas parecem que vão andar daquele jeito por muito tempo. De repente há uma sublevação, há uma mudança radical nas circunstâncias e tudo muda. Então, esse é um vídeo do meu canal no YouTube, Michelson Borges, você encontra no YouTube meu canal, e ele está lá. Se você procurar no buscador Cenário Profético, eu gravei ali cerca de meia hora conversando com a minha colega Agatha Lemos, que é minha editora associada na revista Vida e Saúde, e a gente explora esse livro do Yasha, a série da Netflix, e mostra como isso tudo está inserido no contexto profético bíblico. Eu levei meia hora para conversar com ela sobre esse assunto, então aqui não dá. Realmente, né? Eu espero que você assista em casa depois. Olha só que interessante. Donald Trump promete derrubar barreira entre igreja e Estado. Assim que ele foi eleito, ele já prometeu que iria fazer de tudo para derrubar a chamada Emenda Johnson, que é justamente a lei que estabelece a separação entre Estado e igreja nos Estados Unidos. E o Trump, como ele foi apoiado grandemente por essa parcela chamada de evangelicals, né, os evangélicos, os protestantes, como ele foi grandemente apoiado por essa chamada nova direita cristã, ele tem um compromisso com eles. E um deles é aproximar a igreja do Estado. No século XIX, Ellen White escreveu que isso aconteceria. Muita gente deve ter rido da cara dela, porque era um absurdo falar uma coisa dessa, né? Que haveria uma aproximação entre a igreja e o Estado, e mais, que o Estado norte-americano, né, os protestantes americanos, em um momento no futuro, dariam as mãos ao catolicismo romano, coisa que no tempo dela era impossível, era impensável, porque havia um abismo realmente. Esse abismo já foi transposto, você sabe disso. Já existe uma ponte bem pavimentada entre esses poderes, né? O espiritismo, o protestantismo apostatado e o catolicismo romano. Esses 3 poderes estão já em rápida aproximação já faz tempo. Em 2015, então, quando o Papa esteve lá visitando a América, uma profecia atrás da outra se cumprindo ali. Incrível, né? O Escolhido, um novo filme, está apresentando Trump como assim, uma espécie de novo Ciro, um novo libertador dos cristãos. A porta-voz do governo americano, a Sarah Sanders, disse que Deus quis que Donald Trump se tornasse presidente. Você percebe essa linguagem messiânica, religiosa? Ele é o escolhido, Deus quis.
Então ninguém vai derrotá-lo, ninguém vai derrubá-lo. E o que ele fizer é quase como se fosse a vontade de Deus. Isso é perigoso. Isso já aconteceu no passado. Na Idade Média, você sabe o que aconteceu quando a igreja e o Estado estiveram juntos, né? Perseguição aos que discordavam, fogueira para os chamados hereges, né? Isso é muito perigoso. Nós, adventistas, defendemos de pés juntos a separação entre Estado e igreja. O Estado tem que ser laico e a liberdade religiosa tem que ser ampla e irrestrita. Para os testemunhos de Jeová, para os umbandistas e para nós também. Essa é a nossa bandeira. E por que defendemos isso? Porque só num ambiente assim o evangelho pode ser pregado abertamente. Se nós vivêssemos num país comunista, hoje, ateu, eu não teria o meu blog, eu não teria o meu canal no YouTube, simplesmente assim. Na China você não tem Facebook, você não tem Twitter, porque o controle do estatal é muito forte, né? E a religião se mistura com essas coisas, então, a religião dominante, né? Então é perigoso isso. E no futuro nós vamos viver esse perigo, isso voltará a acontecer, né? E nós vemos aí esse perigo rondando a maior nação do mundo. Outra tarefa de casa, procura lá meu canal. Pastores de Trump chegam a Brasília e a igreja se aproxima do Estado. Aquele grupo de crentes evangélicos americanos que estão misturados com a política não se contentam mais em ficar só lá nos Estados Unidos. Eles estão se espalhando pelo mundo e já desembarcaram no Brasil. Deixaram aqui um pastor, se não me engano batista, como representante desse grupo. Qual é a proposta deles? Parece boa. Dar estudos bíblicos para os parlamentares, para os senadores, para os deputados, até para o presidente, se for possível. Não parece coisa boa? Parece. Até porque tem um texto que diz: abençoada é a nação que teme o Senhor. Parece tão bom, né? Mas por trás de tudo existe um perigo. Porque qual será a religião predominante nesse caso? Qual é a religião que vai influenciar o Estado? Serão os dominguistas ou os sabatistas? Só para tocar num ponto só. Pense um pouco, né? Assista esse vídeo também, é bem esclarecedor, acredito, né? Tem coisas acontecendo em nosso país também que são meio estranhas, né? Que nos arrepiam também. É uma pena. Esse texto, ele é central na minha mensagem. E eu vou me referir a ele várias vezes daqui para frente. Presta atenção. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Doutrinas corrompidas, né? Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo, Apocalipse 18 e também 17, ó. Tem estes um só pensamento. Agora a frase que eu gravei, que eu grifei e que é a nossa diretriz aqui nessa mensagem. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Repito, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Qual seria esse laço tão forte, capaz de se sobrepor às diferenças que há entre budistas, muçulmanos, católicos, protestantes e até ateus? Isso é forte, hein? Todos terão um só pensamento, diz o apóstolo João. E Ellen White diz: haverá um laço de simpatia, de unidade. E a gente fica se perguntando o que seria tão forte assim, a ponto de unir todos numa só causa. Eu já tenho falado sobre isso há 10 anos, 11 anos precisamente. Em alguns momentos no passado, alguns até riram de mim. Você está exagerando, isso aí não vai acontecer, não é bem assim. Nada como um dia após o outro, né?
E este ano, esse assunto voltou com muita força. Alguém arrisca um palpite? Que laço é esse? Ambientalismo. É isso aí. Que nós chamávamos já há 10 anos de ecumenismo. Ou seja, é um ecumenismo ecológico. Todo mundo está de mão dada nessa causa. Todos estão apoiando esse tipo de movimento. E o Papa encabeçando isso ao lado de uma menina de 16 anos, chamada Greta Thunberg. Exatamente. Vamos lá. Que bom que você sabe tudo agora, né? Porque agora já não tem nem como negar mais, é só assistir o jornal, né? O que o decreto dominical tem a ver com tudo isso? Muito. Papa clama por um novo sistema global de governo para lidar com o aquecimento global. Isso já faz tempo, tá? Essa notícia aqui é de 2015. Isso ele já vem dizendo faz tempo. Precisamos de uma governança planetária, porque os governos regionais não estão dando conta do recado. Precisamos de uma liderança mundial para resolver esse assunto. Eu li esta semana uma notícia em que um grupo de cientistas dizendo assim: nós estamos praticamente ultrapassando a linha de não retorno. Se não fizermos alguma coisa urgente, estamos perdidos. Sabe, quando neste ano, poucos meses atrás, os cardeais e bispos estiveram lá no Vaticano discutindo o sino da Amazônia e falando de salvar a terra e tal, eu postei uma frase nas minhas redes sociais que eu quase fui execrado por causa dela. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu escrevi assim, ó: nós não temos que salvar o planeta, nós temos que salvar as pessoas e preservar o planeta. Concorda comigo ou eu falei bobagem? A Terra, assim como o nosso corpo, infelizmente, vai ser destruída. Você sabia disso? Ah, então para que fazer exercício físico? Se matar na academia, caminhada e comer direitinho? Para quê? Se o meu corpo vai ser destruído? Se você pensa assim, você também vai ter um pensamento antiecológico. Concorda comigo? Só porque meu corpo vai envelhecer e morrer, eu não vou cuidar dele? Eu tenho que fazer o melhor que eu puder para mantê-lo em boas condições. Isso é mordomia cristã. Enquanto a morte não vem e a doença não me derruba, eu vou cuidar o máximo que eu puder para poder pregar o evangelho, para poder ser um bom pai, para poder correr na perseguição com as pernas que Deus me deu, para tudo isso. Assim também é o planeta. Ele vai ser destruído? Sim, vai. E reconstruído por Deus. Eu não vou salvar esse planeta, eu não tenho condições de fazer isso, mas eu posso preservar o meu meio ambiente. Eu posso não jogar papel na rua, eu posso não tomar banho demorado, eu posso comer menos carne, ou se possível até não comer mais carne, porque a pecuária é que destrói a Amazônia, mais do que outras coisas que as pessoas falam por aí. Então, se eu tiver um pensamento ecológico correto, eu vou voltar a Gênesis e entender que Deus me deu a função de mordomo, de administrador da criação. Eu vou cuidar dos animais, porque eu sou mordomo. Mas eu sei que um dia tudo isso vai passar. Mas enquanto esse dia não vem, eu cuido. A missão mais importante não é salvar a terra, porque isso é impossível, é salvar as pessoas. Então, qual é a melhor coisa que você pode fazer por todo mundo? Por qualquer etnia, por homossexuais, por heterossexuais, por transgêneros, por crianças e adultos. O que você pode fazer de melhor por essas pessoas? Falar de Jesus. Pregar o evangelho, porque isso salva. Não é defender bandeiras, não é lutar por essa ou aquela causa. A nossa causa é a pregação do evangelho, porque se fizermos isso, nós estamos salvando as pessoas, não importa quem seja. Deu para entender? Mas o Papa está preocupado com a terra, nossa casa comum, diz ele. O Parlamento Europeu está aí, está preocupado com esse assunto. Eles criaram já faz anos a European Sunday Alliance, uma aliança para o resgate do domingo como dia de repouso. Mas é o Parlamento Europeu? Sim, políticos. Porque eles entenderam que o domingo vai ajudar a preservar a terra, a família. O Papa Francisco, inclusive, eu vou avançar aqui que o tempo também já correu bastante, ele publicou, a Laudato Si, sua primeira encíclica
documento oficial do Papa. É uma encíclica ecológica, e que tem uma sessão inteira sobre o domingo. Mas qual é a ideia? A mesma do Parlamento Europeu. Olha, diz o Papa, se nós reservarmos o domingo, temos que ter um dia, que tal o domingo? Para as pessoas ficarem com a família, para que haja menos emissão de gases poluentes. Deixa o carro na garagem, vá para a igreja, fica mais ali tranquilo, menos consumismo. Tudo isso não é muito bom, gente? Não é uma proposta boa? É por isso que ela pegou, porque ela é boa. E todo mundo concorda. Eu tenho aqui documentos, sindicatos, está vendo aí? Sindicato de Poços de Caldas, a tua terra ali, pastor Nassim. Sindicato de Poços de Caldas, dizendo que comerciário também é filho de Deus, diga não ao trabalho aos domingos. E não está certo isso? Eles não merecem descansar também? Merecem. Até a CUT apoia essa causa. Está todo mundo junto. Direitos humanos. As pessoas precisam descansar, e está certo isso. O problema é o dia. E eu recebi lá em Criciúma, em 2011, quando teve a campanha da fraternidade sobre meio ambiente, eu recebi de um amigo um folheto da igreja da paróquia Santa Bárbara, lá da minha cidade. E quando eu fui ler o conteúdo, dizia assim, um dos gestos concretos dessa campanha, que tinha que ver com o meio ambiente, é reconquistar o domingo como dia do Senhor, dia de descanso, encontro da família, dia de oração, de comunidade e por aí vai. Eles dizem e admitem que o envolvimento do Vaticano, do Papa, com o assunto do ambientalismo, não é só para salvar a terra. O objetivo mais importante, na ótica deles, eles disseram isso, é resgatar o domingo como o dia da terra. Não sei quantos acompanharam o Sínodo da Amazônia. Eu acompanhei de perto, eu li todo o documento de estudos deles, gastei um tempo, mas eu fiz questão de ler tudo. Encontrei coisas ali bastante assombrosas. Um documento totalmente panteísta, um documento que fala da religião indigenista. Eles não querem mais batizar os índios, porque os índios já vivem com o Deus deles, já estão na natureza, os índios já são socialistas. O pior é que esse documento é comunista, socialista. A teologia da libertação voltou com força agora. Agora não é mais o proletário, não é mais o pobre. O proletário é a terra. A causa é muito mais ampla. E o documento lá, sinodal, está repleto de expressões socialistas, de teologia da libertação e panteístas. Inclusive no sínodo, fotos foram espalhadas pelo mundo, eles ali fazendo um culto, um ritual, com estatuetas da Mãe Terra. Mãe Terra, Gaia. Me digam, o Espiritismo já não deu as mãos ao romanismo? E eles não estão dando a mão ao protestantismo? Se você não acredita que Ellen White é uma profetisa, você vai ter dificuldades para explicar como ela sabia dessas coisas. Lá no século XIX, quando eram impensáveis. Eu creio que seja uma profetisa, que Deus nos deu esse presente maravilhoso, para não substituir a Bíblia, porque não é esse o papel, mas para nos dar luz adicional para nós nos localizarmos e alcançar o mundo com a pregação do Evangelho. É para isso. Tanta coisa que eu podia falar, mas me disseram que eu só posso falar até 12:30. Greta Thunberg apoiando a carta Laudato Si, mas é óbvio, é o mesmo propósito. E o Papa abençoando a causa dessa menina que toda sexta-feira não vai para a escola, os professores abonam as faltas e vai para a rua fazer manifestação. Estou dizendo que ela é do mal, que ela está errada? Não, gente, não é isso. Tadinha. Mas a causa, né, é algo muito maior que ela nem tem noção, possivelmente, né, do que esteja representando. Nesse vídeo ela chama, eu não vou mostrar o vídeo, não dá tempo, mas ela faz um apelo na ONU, ela chegou a xingar o povo lá, né? Quem são? Como é que ela falou? Ela usou uma frase forte assim, né? Como vocês ousam destruir o meu futuro? É forte isso. Você pode até torcer o nariz para o Papa, mas para a menina é difícil, né? Uma menina de 16 anos. Quem que vai falar mal? Quem que vai contrariar, né? E ela realmente conquistou o planeta com essa causa.
Nesse vídeo, que eu não vou mostrar também, o Papa faz um convite para o ano que vem, os líderes mundiais irem ao Vaticano para resolver, para tratar de um assunto de como educar o mundo. O que fazer para salvar o planeta. Olha aí, gente, debaixo do nosso nariz as coisas acontecendo. O Papa tem mais de 80 anos, o homem não para. O homem é uma máquina. E a gente fica lá, às vezes, só assistindo Netflix, né? Só pensando em trabalho, escola. Ele não para com essa idade toda. E o que nós estamos fazendo para alcançar esse planeta? Vamos ter que esperar acontecer crises fortes, perder a liberdade que temos agora de pregar o Evangelho para acordar? Que não seja assim. Aproveitemos o pouco tempo que temos de liberdade ainda. A gente pode estar com a porta aberta agora, já pensou que lindo, né? A porta está aberta ali, ó. A Bíblia está aberta aqui, nós podemos falar abertamente. Esse sermão está sendo transmitido abertamente. Até quando? Lá na Ucrânia, os cristãos estão de joelhos orando para que não volte o governo comunista, porque eles sabem o que representou aquilo no passado. Eles sabem o que não ter liberdade para pregar o Evangelho. O que é ter que datilografar páginas de livros de Ellen White debaixo de uma mesa coberta com cobertor, com 10 carbonos assim para poder datilografar várias cópias e espalhar às pessoas sob risco de morte. Eles sabem o que é isso. Nós brasileiros não temos nem ideia. Um dia saberemos, mas aí perdemos um tempo precioso, né? Vamos acordar, gente. Vamos despertar, porque o tempo é curto, né? Está aí a tarefa de casa número 3. Um vídeo que eu gravei sobre o sino da Amazônia. Deu trabalho para eu ler aquele negócio, então você vai ter que assistir, por favor. Foi trabalhoso, mas valeu a pena. Você vai entender, assistindo esse vídeo, por que o catolicismo abraçou essa causa ambientalista com tanta força. Você vai entender. Você é que já não entendeu, né? Esse é um outro livro que eu recomendo a vocês, secular. O autor é um filósofo francês, Pascal Bernardin. Império Ecológico. É outro autor que está percebendo alguma coisa estranha, mas não consegue dar um passo além, porque ele não é estudioso da Bíblia. Ele me parece cristão, mas assim, não tem esse conhecimento que você pode ter das profecias. Olha o que ele diz aqui, ó. Um discurso onipresente monopoliza as mídias. E não é verdade? Todo dia tem uma matéria sobre ambientalismo. Todo dia mostra o ursinho polar. Todo dia mostra as geleiras derretendo. Todo dia mostra, coloca a questão assim que não tem mais como retornar. Todo dia. Isso é criar um instinto de rebanho. Isso é engenharia social. Entendeu? É levar a humanidade para um rumo. Isso é orquestração. Eu estudei isso em jornalismo. É possível fazer isso. A gente estudava para não fazer, dizem eles, né? Mas acabam fazendo. Então o que ele diz aqui, ó? É um discurso monopolizador das mídias. Uma nova ideologia parece estar emergindo. Parece que eu estou lendo o Grande Conflito aqui, né? Mas não. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Sim, durante 10 anos eu preguei esse assunto. E tive que ouvir de pessoas dizendo assim, isso é bobagem, você está exagerando. Subestimamos o inimigo. Agora aguente. Também não tinha o que fazer, né? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador. Gente, ele está muito mais lúcido do que os adventistas. Ele está percebendo que estão subvertendo a verdadeira ecologia, que é mordomia, respeito pela obra do Criador, e não usar a criação como uma bandeira revolucionária comunista. Porque agora estou falando de ecossocialismo, que é o que o Papa defende. Não revolução, nós temos que pregar a redenção. Não revolução com cartazes para salvar a terra, mas salvação eterna em Cristo. Estamos com bandeiras erradas. Não feminismo nem machismo, mas homem e mulher dignos diante de Deus. Bandeiras erradas. A nossa bandeira é a do príncipe Emanuel, e ela é ensanguentada. Ela é vermelha pelo sangue de Cristo, não por outros motivos. Quem ouve, entenda. Vamos lá. Pascal Bernardin continua. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. Pronto. Ele leu Ellen White.
O que eu falei de um texto que seria o fio condutor? Eu coloquei entre colchetes para você lembrar. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Isso me deixa arrepiado. De um filósofo francês dizer agora, no século XXI, a mesmíssima coisa. Ele diz: haverá um princípio central unificador, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais, quanto as normas de comportamento individual, o dia que você vai ter que guardar, como você vai ter que agir em sociedade, tudo vai ser determinado. Olha que interessante. Vai ser aceito pelos povos do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul. Deverá, esse princípio central unificador, que Ellen White chama de laço de união universal, deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa. É ecumênico ou filosófica, mas ao contrário, fazer avançar uma causa sincretista. Mãe Terra, catolicismo, espiritismo, está tudo junto, né? Uma causa sincretista e a aparição de uma religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir, diretamente ou não, em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Que clareza desse autor! Recomendo a vocês Pascal Bernardin. Só falta batizar, quase, esse homem. Ele tem cada livro fantástico. Comprei outro agora dele, sobre pedagogia. Maquiavel Pedagogo. Que livro fantástico. Você percebeu o que ele está dizendo aqui? Percebeu? Uma religião mundial, um governo mundial, não vai ir contra, mas vai determinar os rumos. Tá, e se eu discordar dessa religião mundial? E se eu discordar que o dia seja esse, porque eu já tenho o dia da criação, que é o memorial da criação, está na Bíblia? Eu não sou antiecológico, eu não sou contra a paz no mundo, eu não sou contra as religiões, mas vão me ver desse jeito, por eu ser teimoso, por eu dizer que a Bíblia tem a verdade. Aí vão me chamar de antiecológico, antifamília, antipaz. O mundo está se acabando e você não quer se unir a gente, você tem que ser eliminado. Nossa, que exagero. Aguarde. Quem viver morrerá. Verá. Alguns não vão morrer, vão ser presos só. Quem viver verá, né? Quem diria 10 anos, poucos diziam que as coisas chegariam a esse ponto da história. Olha aí, um blog político, tem nada a ver com religião, dizendo que o ambientalismo é a nova religião. De 11 anos atrás, eu publiquei uma nota, 2009, 10 anos atrás, eu publiquei uma nota na revista Adventista. Eu acho que foi a primeira vez que apareceu lá na revista Adventista a palavra ecumenismo. Olha o título que eu dei para a matéria, porque eu era responsável pelo espaço jovem da RA. O aquecimento global é a nova religião. 10 anos depois, o mundo percebeu a mesma coisa. Não estou dizendo que eu sou profeta nem filho de profeta, mas já dava para perceber algumas coisas acontecendo naquele tempo. Olha aí. Sínodo da Amazônia consolida Papa Francisco como líder na defesa do ambiente. Até os muçulmanos, tá, moderados, o aclamam como líder campeão na luta pelo meio ambiente. Os moderados estão juntos. Os fundamentalistas é que não tem espaço nesse novo mundo. Fundamentalista pode ser islâmico ou cristão. Você entendeu o que eu estou dizendo? É só não estar na pauta, na agenda deles. Testemunhos Seletos, volume 2, página 152. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Olha aí. Eles foram devagar e sempre, né? Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento. Não, é ecologia, é a paz no mundo, é salvar as famílias. Seus dirigentes ocupam o verdadeiro intento. E muitos dos que a ele aderem, que se unem nessa causa, ignoram para onde leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar
o espírito do dragão. A maioria das pessoas que está nessa causa é boa, são pessoas do bem, são pessoas que estão lutando por uma causa que para elas é importante, e no fundo é importante, mas estão sendo massinha de manobra, né? Deus nos ajude a fazer a nossa parte, para que lá adiante essas pessoas possam acordar e tomar a decisão certa, e se unir ao exército correto, de perseguidores tornar-se perseguidos, né? Mas se nós não fizermos a nossa parte, como essas pessoas boas vão sair dessa? Como elas perceberão e olharão as coisas com outras lentes, né? Olha aí, cientistas endossam, né, reforçam desobediência civil em massa. A coisa está ficando feia, gente, tá? Os cientistas estão dizendo o seguinte, ó, se os governos não fizerem alguma coisa, nós apoiamos que haja uma revolução. Desobediência civil em massa, quebra tudo. A coisa está chegando nesse ponto. Um cientista falou, olha, para combater o aquecimento global, nós temos que nos tornar canibais. Acreditam nisso? Procura, está lá na internet. Porque aí nós vamos, ele tem lá suas justificativas. Em lugar de desobediência civil, canibalismo e outras coisas extremas, por que não adotar uma ideia que é bem mais fácil, mais simples? Guarda um dia da semana, já ajuda bastante. Ah, ufa, essa solução é melhor, né? Quando você vê ideias extremas, é porque tem uma ideia mais aqui, aquém, já preparadinha, para deixar o pessoal aliviado. A gente, assim, estuda esses assuntos e fica pensando, nós somos tão pequenos, né? Somos tão poucos. Ah, mas somos 20 milhões de adventistas no mundo, mas daí o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Haverá uma agitação dominical, você sabe disso, né? Esse assunto vai se tornar público. Assim como outras pautas ganharam a mídia e ficaram assim, né, grandes, de uma hora para outra, essa pauta vai ganhar a mídia, vai se agigantar. E aí, nós seremos postos por Deus sob os holofotes. Você está pronto para isso? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Primeiro, olha só o que Ellen White escreveu sobre isso. Nosso povo tem sido considerado muito insignificante para ser digno de nota, mas haverá uma modificação. No texto de baixo ela fala a mesma coisa, haverá uma mudança no cenário em que nós que somos hoje insignificantes, é capaz de você perguntar para alguém lá a 200 metros, você conhece o Adventista? Não, o que é isso? É possível, mesmo com o Novo Tempo, Casa Explicadora, né? É possível. Mas Ellen White diz que em algum momento da história nós deixaremos de ser insignificantes. O que vai acontecer? Já aconteceram algumas coisas que servem de exemplo. Por exemplo, né? Lembra da campanha do Ben Carson à presidência dos Estados Unidos? Durante alguns meses, o adventismo foi investigado. CNN, que é o maior canal de notícias norte-americano, para você veicular uma propaganda de 15 segundos lá, você tem que vender a sua casa, seu carro e sei lá mais o que. Não dá. São milhões de dólares por alguns segundos de propaganda nesse canal. De graça, a Igreja Adventista se tornou o foco de atenções. Por quê? Quem é esse Dr. Ben Carson aí, que tem grande chance de ser o nosso presidente, próximo presidente? Ele é adventista. O que é ser adventista? Essa reportagem falou sobre a igreja. Essa outra, pouco tempo depois, olha ali, o que um adventista do sétimo dia como Ben Carson crê? Falaram sobre o sábado, sobre a volta de Jesus, sobre a reforma de saúde, falaram sobre doutrinas distintivas adventistas, num canal que a igreja não teria condições nunca de veicular uma reportagem, uma matéria, entendeu? Quando Deus quer, a CNN prega. Outra, lembra do goleiro Vitor? Aquele que recusou um chamado para ser goleiro na Chapecoense. Na verdade ele salvou a própria vida, né, com isso. Você sabe por quê, né? Deus salvou a vida dele. Ele rejeitou, não, eu não vou trabalhar, eu vou ganhar muito mais dinheiro, mas eu vou ter que trabalhar no sábado, não vou. E o Vitor ficou desempregado. Hoje ele está indo, eu não vou dizer o país porque pediram para não revelar, mas ele está indo para um país islâmico, com um grupo de pregadores adventistas. Ele vai usar o esporte para alcançar os muçulmanos. Orem por ele. Durante semanas, o assunto do sábado ficou na imprensa brasileira. Quem é esse goleiro maluco? Como assim? Ele está abrindo mão de uma carreira, e ele é bom, né? De uma carreira no esporte para guardar o sábado, para adventista. O que é isso aí?
vídeo aí, eu não vou mostrar. O dirigente do time falou: eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi uma coisa dessa. Muita gente viu. O soldado desarmado, Hacksaw Ridge. Deus usou Mel Gibson para mostrar um adventista que não pegou em armas na guerra e salvou dezenas e dezenas de soldados. Condecorado pelo governo americano como herói de guerra, não deu um tiro. O filme fala do sábado. O filme fala da igreja adventista. Fala até da fidelidade dele no casamento, em relação ao sexo. Que coisa mais linda isso. Hollywood, quando Deus quer, prega o evangelho. Até a atriz, a Luana Piovani, não vou mostrar também o vídeo, mas é bem bonito. A Luana Piovani, que na infância ia à igreja adventista com a avó dela, em Jaboticabal. Nesse vídeo no Instagram, para milhões de seguidores, ela disse assim: eu tenho a fé adventista, eu ia com a minha avó lá na igreja, e quando eu comecei a trabalhar, adolescente ainda, eu devolvia lá, eu dava o meu dízimo na igreja. E era tão bom ver que eles compravam lá material para a escolinha das crianças, trocavam a água do bebedouro, né, melhoravam uma coisinha aqui, outra ali. Gente, ela destacou ali de graça a honestidade da igreja adventista. E mostra um carinho que ela tem por essa igreja. Orem por ela. A semente está lá. E ela falou dessa igreja para milhões de pessoas. Você percebe que quando Deus quer, qualquer coisa ou pessoa pode pregar, e que um dia esses holofotes vão se voltar para vocês e para mim, com muito mais intensidade. Deus pode fazer tudo isso, tá bom? Ela diz que servos de Deus com o rosto iluminado vão pregar o evangelho a todo mundo. Lucas capítulo 21, 29. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Eu creio nisso. Não sei quando será, mas eu sei o que tem que ser feito para a gente estar preparado. E com esse texto eu vou encerrar. Ellen White escreveu o seguinte: o presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é... Vamos ler juntos? Dá para enxergar aí atrás? São 3 coisas que tem que fazer para estar preparado para a volta de Jesus. Primeiro, aguardar pacientemente. Segundo, vigiar atentamente. Terceiro, trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse solene evento. Se você fizer essas 3 coisas, você estará preparado para a volta de Jesus. Você tem que, como diz Paulo aqui em Tito, aguardar pacientemente. Mas não chega nunca, não se preocupe, aguarde. Falta tão pouquinho para cruzar a linha final. Você vai parar para tomar um suco agora? Não, corra mais um pouco, né? Não pense agora: eu vou sair da igreja porque olharam para mim torto. Mas você não está na igreja para olhar para os outros, você está aqui por causa de Jesus, né? Então, não dá mais tempo de sair da igreja. Ou você quer se perder? Abandonar Jesus agora porque eu cansei. Mas que estultícia é essa? Faltando tão pouco. Não saia do barco. Não entre nessas ondas de movimentos separatistas malucos, porque isso dá em perdição. Não perca, né? Não perca a sua coroa por coisas tão pequenas. Fique, permaneça, lute junto. Ah, mas tem um monte de problemas na igreja. Sim, porque nós somos a igreja. Eu tenho problemas, você também tem. Mas ela é menina dos olhos de Deus. Você já leu isso? Embora débil e defeituosa como possa ser, diz Ellen White, esse é o barco que conduz o povo de Deus. Eu não vou sair daqui nunca. Eu entrei aqui com 19 anos e sei por que eu entrei aqui. E quero ficar aqui até o fim. Eu quero dizer como Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. O que eu seria hoje se eu não fosse um pastor dessa igreja? Eu não sei, nem quero saber. Não me interessa. Tudo que eu penso assim, eu poderia ter sido isso. Conversávamos agora há pouco, né, pastor Nassim? Nós dois somos técnicos em química. Eu não sabia que ele tinha sido também. Nós dois nos formamos em química, né? Ele podia ser um engenheiro químico hoje, quem sabe, né? Uma empresa, rico. Eu podia ser, como eu pensei que eu podia ser um dia, jornalista de uma revista como a super interessante. Olha que sonho bobo. Podia estar na TV. E daí? Eu sou pastor. Não tem coisa mais legal para ser na vida.
Não tem coisa mais maravilhosa do que pregar o evangelho, do que dar estudo bíblico, do que ter um blog e um canal no YouTube para falar de coisas de esperança, não de lixo, não de desinformação. Não tem coisa melhor do que ser cristão adventista, irmãos. Não troque isso por nada. Aguardar pacientemente, vigiar atentamente a sua vida também, não é só os sinais, tá? O seu coração, a sua vida espiritual, e trabalhar fielmente até a volta de Jesus. Quem trabalha não vê o tempo passar. O ocioso é que fica lá, não vem nunca, não acontece nunca, né? O ocioso o tempo demora, mas o ocupado passa rápido. E se você se ocupar dando estudos bíblicos, pregando o evangelho, salvando sua família, escrevendo para as pessoas que Jesus vai voltar, se você se ocupar tendo um cargo na igreja ou não, ativo na obra de Deus, o tempo vai passar rápido, e daqui a pouco nós vamos ver uma pequena nuvem lá no horizonte, essa nuvem que vai crescendo, se tornando gloriosa, a nuvem de anjos que rodeia o Salvador, e daqui a pouco o nosso grande sonho não será mais uma pintura, será a realidade. Jesus estará aqui para nos buscar. Quantos querem subir com Ele para viver para sempre com Jesus? Amém. Louvado seja Deus.